Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, deixa eu mostrar algo a vocês. Vocês já viram isso? Acredito que alguém já viu. Isso aqui é uma imagem de uma ultrassonografia, que é um exame que é feito geralmente na mulher gestante para saber como está o bebê, às vezes para descobrir se o bebê é menino ou menina, entre outras coisas. Esse daqui foi da minha filha que eu já venho guardando há muito tempo. Não só isso aqui, como também essa foto. Eu amo essa foto. Aqui ela tinha 18 dias. Isso é a minha filha mais velha. Tem uma outra foto aqui da outra pequenininha, na primeira vez que eu dei chocolate a ela. Pensa numa alegria. Aqui quando ela estava aprendendo a andar. Aqui no aniversário de um aninho de uma e de 7 anos da outra. Aliás, 8 anos. Enfim, muitas lembranças. Aí eu guardo sempre a pulseirinha da maternidade. Esse aqui foi do menino. Essa daqui foi da menina. Na pulseirinha geralmente vem a data, o nome da mamãe, o peso da criança, o tamanho, o horário em que nasceu. Aí eu trouxe aqui, olha, o cheirinho, né? Não posso mostrar a marca, viu, gente? Um sapatinho, uma escovinha de cabelo. Deixa eu ver o que foi que eu trouxe mais. Uma bolsa, né? Tantas coisas assim que contam a história de vida de alguém. E você? Já procurou aí na sua casa coisas que contam a sua história? Certamente sua mãe deve ter guardado uma mamadeira, ou uma chupeta, ou uma roupinha do batizado, a roupinha de quando foi apresentada, a roupinha de quando saiu da maternidade, uma manta, uma fralda, né? Se bem que hoje em dia as crianças não usam muito a fraldinha de pano, né? Hoje em dia tudo mais fácil, a fralda descartável, mas antigamente era usado fraldas de pano, fraldas de tecido, né? As mamães compravam ali, tinha mamães que preparavam em casa, traziam lá aquele rolo de tecido de fralda, iam cortando, fazendo embanhado, algumas faziam bico de crochê, essas coisas assim. E outras compravam nos pacotes. Eu me lembro que a minha mãe comprava um pacote, comprava pacotes de fraldas brancas e pacotes de fraldas estampadas. E eu achava muito lindo, muito fofinho ela organizando ali as coisinhas dos meus irmãos ainda bebê. E eu ainda fiz isso com as minhas filhas, com meu filho também foi da mesma maneira. Isso quer dizer que todos nós temos uma história de vida. Já se ligou de que é a nossa aula? Nossa aula é de história. A aula de história para o primeiro ano, de acordo com o nosso livro, assim eu aprendo para o primeiro ano. No nosso livro, na unidade 1, na página 269, 269, tem a seguinte imagem, vou mostrar para vocês. Eu estou crescendo. Aí vai aparecer no seu vídeo, talvez apareça ao contrário. Eu estou crescendo. E aqui no seu livro, né, você vai ver a história de uma criança, a história de Carla. Quando Carla nasceu, aos 10 meses, Carla falou as primeiras palavras. Com 1 ano, Carla começou a andar. Isso me faz lembrar essa foto que eu mostrei ainda agora, né? No caso aqui, foi da minha filhinha quando ela estava aprendendo os primeiros passos. Aos 4 anos, Carla entrou na escola. Carla ganhou sua primeira bicicleta aos 5 anos. Aos 6 anos, Carla ganhou um irmãozinho. A história de Carla, assim como a de cada um de nós, né, como eu mostrei aqui as fotos dos meus filhos, é formada por um conjunto de acontecimentos que nos proporciona novos aprendizados e novas experiências. É assim que a história das pessoas é construída, de acordo com esses acontecimentos. E esses objetos que foram mostrados aqui, eles servem para ajudar a lembrar e a contar a história de cada um de nós. Na página seguinte aí do seu livro, a página 270, você vai encontrar uma atividade que diz assim: assim como Carla, você também mudou muito desde que nasceu. Peça a ajuda de um adulto que mora com você e complete as frases.
Quando nasci, eu media, aí tem um espacinho, você coloca, media tantos centímetros, você coloca lá, e pesava tantos quilos e tantos gramas, lá vai ter o espacinho, esse tantos que eu estou falando é o espacinho que tem para você preencher. Hoje eu meço, aí você coloca lá a sua altura, com a ajuda de alguém da sua casa, você verifica a sua altura, né? Se já tem 1 metro e tantos centímetros lá, e o peso também você coloca, certo? Na questão 2, converse com um adulto em sua casa sobre os primeiros anos de sua vida e assinale com X as experiências que contribuíram para parte de seu desenvolvimento. Aí lá, né, no seu livro, mas aqui no meu livro eu já vou indicando a vocês. Tem alguns quadradinhos e algumas opções que vocês vão marcar, de acordo com o relato aí dos pais de vocês. Eu sei que vai ter coisas que vocês vão lembrar e tem coisas que vocês não vão lembrar. Por exemplo, usei chupeta. Se você usou, você pede lá a mamãe para lhe orientar, você saber se usou ou não. Frequentei a creche. Isso me faz lembrar a minha infância. Eu frequentei a creche. Tomei leite materno, né? Que é o leite lá da mamãe. Usei mamadeira. Aprendi a andar de bicicleta. Aceitei comer bem legumes. Tem algumas crianças que não aceitam de imediato, né? Tem mamães que preparam lá o pratinho de legumes, aí machucam com garfo, né? Minha mãe fazia assim e dá lá para a criança comer. E tem crianças que já não demora a nascer os dentinhos, aí para comer legumes dá um pouco de trabalho. Aí a mamãe passa no liquidificador, às vezes coloca numa mamadeira, às vezes dá com uma colherinha, né? Faz uma papinha. E aí eu me lembro que a minha mãe sempre passava no liquidificador, porque lá em casa os dentes de todo mundo demorou a nascer. Mas tem crianças que comem assim de boa, sem dar nenhum trabalho. E tem crianças assim que não gostam devido ao sabor. Aí tem umas mamães assim bem criativas, à medida que a criança vai crescendo, prepara aqueles pratos bem bonitos, enfeitados, uns pratos alegres para a criança comer bem, legumes e verduras. Sei que você já é grandinho, você deve saber o quanto que é importante comer legumes e verduras. E o último quadradinho diz: andei antes de 1 ano de idade. Tem crianças que demoram um pouco a andar, tem umas que já andam com 9 meses, outras demoram um pouco mais, com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, mas todos estão dentro de um limite de faixa etária para que isso aconteça. Na questão 3, circule o personagem que está na mesma fase da vida em que você está. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personagens e você vai circular apenas aquele que está na mesma faixa etária que você. Na página 271, o tempo não para. Você sabe como percebemos a passagem do tempo? E aí, como é que você percebe a passagem do tempo? Eu sei que logo inicialmente, antes da gente aprender as horas do relógio, né, o calendário, os dias da semana, que isso nós vamos aprender numa outra aula, mas a gente observa sempre os períodos do dia, né? Manhã, tarde e noite. A gente sempre observa isso aí, são as primeiras coisas que nós aprendemos. Por exemplo, a percepção do tempo, do que nós fazemos pela manhã. De manhã nós acordamos, tomamos café, não é? Nós brincamos um pouco, não esquecendo de escovar os dentinhos, né? Sempre após as refeições. Quando a gente acorda, a gente também, eu não sei se você tem esse costume, mas lá em casa era assim, bença mãe, bença pai. Eu me lembro que minha mãe, quando a gente esquecia de tomar a benção, ela dizia: menino, dormiu debaixo da minha cama? Então, assim, sempre teve aquela questão do respeito, né? De tomar a benção ao pai e à mãe, aos mais velhos que estivessem em casa, quando a gente acordava, quando a gente ia dormir, quando a gente saía, quando chegava. Eu acredito que o papai e a mamãe que está assistindo aí a nossa videoaula deve se lembrar desse tempo, né? Tempo bom, tempo bonito. Na parte da manhã, ainda já no finalzinho da manhã, para entrar na parte da tarde, vem a questão do almoço, né? Aí tem gente que almoça de 11 horas, 11h30, meio-dia. Vem o almoço, sobremesa, né? E aí vai seguindo a parte da tarde.
Não sei como é a sua rotina, mas na época que eu era criança, depois do almoço, sempre a minha mãe colocava a gente para arrumar a casa. Minha mãe sempre ensinou desde de pequena a gente cuidar nas atividades de casa, arrumava a casa. Geralmente nós estudávamos pela manhã. Aí a gente, após o almoço, arrumava a casa, fazia as tarefas de casa supervisionadas pela mãe. Aquilo que a gente sabia fazer sozinha, a gente fazia, mas ela estava sempre de olho para saber se a gente não tinha alguma dificuldade, se não estava escrevendo errado, se não tinha alguma palavra incorreta. Se tivesse incorreta, ela mandava apagar e fazer de novo, e assim era. Após as atividades de casa, né, após arrumar a casa e fazer as atividades de casa, né, lá da escola, passadas pela escola, aí nós tínhamos liberdade de brincar, de assistir. E aí, quando chegava já pertinho da noite, no finalzinho da tarde, era a hora de tomar banho e todo mundo já ficava pronto para um novo período do dia, que era o período ali da noite que estava se aproximando. Aí vinha a janta, às vezes nós íamos para a igreja, às vezes nós ficávamos em casa assistindo novela. Quando nós fomos crescendo, às vezes ela deixava um pouco, assistir até tarde um pouquinho, sempre controlado, algum filme que fosse passar também não era todo filme. E aí chegava a hora de dormir, e como sempre, aquela questão do respeito. Bença mãe, bença pai, uma oração antes de dormir e a gente ia dormir. O que é que eu estou querendo mostrar a você? Ah, tia Lu, tu está mostrando como foi a tua infância? Sim, estou mostrando como exemplo da nossa rotina. O que é que acontece para que a gente perceba as etapas do dia? A rotina, aquilo que a gente faz em cada horário. Eu citei os meus exemplos, mas e você? O que é que você costuma fazer? Eu já sei que de manhã a gente toma café, todo mundo, né? À tarde, no comecinho da tarde, vem o almoço, depois vem a janta, isso aí tem os horários certos. Tem o lanchezinho da tarde, né? Às vezes antes de dormir tem um leitinho, né? Eu sei que isso é um costume mais comum entre todo mundo, não era só lá em casa, não. E aí, é assim que a gente percebe as etapas do dia. Isso se chama rotina. Além dos dias de rotina, existem dias também que são especiais, que nós fazemos coisas bem diferentes. Por exemplo, como nessa foto aqui, o dia do nosso aniversário, né? Que é um dia assim mais que especial. É um dia que a família vai lembrar ali de como foi, né, o nascimento. Inclusive hoje minha filha está fazendo aniversário. Aí vem, a gente lembra de como foi o nascimento, como foi o crescimento, quais foram as primeiras palavras, quando foram dados os primeiros passos e assim por diante. É por isso que, pensando nessa rotina que você tem, eu contei a minha rotina, agora é a sua vez. Pensando na sua rotina, na rotina que cada pessoa tem e que ajuda a perceber as etapas do dia, né, a passagem do tempo, manhã, tarde, noite, madrugada. Você vai na questão 1, aí na página 271, conte aos colegas como você comemora o dia do seu aniversário e descubra como eles costumam comemorar o aniversário deles. A minha proposta é o seguinte: eu vou enviar para você uma folha, você vai fazer o desenho, você vai ilustrar como é que o seu aniversário é comemorado. Se você quiser, você pode destacar, assim, separar em etapas o seu aniversário do primeiro ano, como foi, o do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto aniversário, ou você pode fazer um só. E aí você vai ilustrar e vai mandar para mim. Eu te aguardo aí nessa nossa atividade, ó. Beijinho para você, ótima semana para todos os meus alunos.